Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus 14, 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Aleluia. Jesus, ouvindo isto, se refere à notícia de que João Batista havia sido decapitado e sepultado. Então Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos corrigir essa microfonia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tá bom? Então, repetindo o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Glórias a Deus. Nesta passagem da experiência de Jesus com seus discípulos e a multidão, é conhecido como a multiplicação dos pães. Mas aqui fica bem clara a lição sobre o medo e suas consequências. Então eu tomei como tema nesta passagem medo e suas consequências. Nós vemos no contexto aqui que os discípulos, provavelmente, após uma reunião sobre o problema que teriam com tanta gente, sem comida e sem bebida naquele deserto, então eles, após essa reunião, vieram até Jesus para convencê-lo que mandasse a multidão faminta de volta para suas casas. Fica um questionamento: será que eles estavam preocupados com o bem-estar daquelas pessoas? Não. Eles estavam preocupados consigo mesmos. Eles estavam num movimento poderoso de milagres, sinais e maravilhas, um espetáculo tremendo. Estavam ficando famosos. E eles perceberam que de repente poderiam ser acusados pelas multidões de que estariam deixando aquele povo sem o que comer, sem o que beber. E eles conheciam muito bem a história da rebelião do povo no deserto com Moisés. Eles sabiam de toda a trajetória dos 40 anos no deserto e quanto Moisés sofreu com rebeliões. E eles foram levados a ter um grande medo. O que fariam para alimentar aquela multidão? O que fariam para manter aquela multidão no deserto, fora de risco de rebelião? Quem poderia conter aquele povo todo? Eles estavam
de fato, com medo. Haviam recentemente presenciado a morte do profeta João Batista, decapitado e sepultado. E eles facilmente aceitaram as sugestões do diabo, enchendo seus corações de medo, deixando invadir o seu coração pela imaginação, pelo terror sugeridos pelo maligno. Eles estavam com medo. Cuidar daquela multidão, daquela grande quantidade de pessoas, era algo assombroso. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Era um número assustador de pessoas. E eles aceitaram a sugestão do maligno. Ficaram com grande medo. Quando nós não buscamos o poder de Deus, quando nós não olhamos para o Mestre Jesus, ficamos cegos, não visualizamos a provisão divina e agimos com falsos recursos. Foi o que aconteceu diante do medo. Falsos recursos. Dispensar a multidão, expor a multidão, todas aquelas pessoas a riscos no deserto. A primeira consequência do medo é a desculpa esfarrapada, dissimulação, falsidade. Nós vemos isso no versículo 15. Eles com certeza, tremendo de medo, após aquela reunião provável, chegaram ao Mestre Jesus com palavras ensaiadas, dizendo: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. De fato, parecem palavras muito bem ensaiadas, para convencer ao Mestre. Quem está com medo arruma algo para acobertar o seu medo. E aqui fica visível isso. Eles queriam passar a conversa do diabo no Senhor Jesus. Mas Jesus já conhecia muito bem a lábia do tentador. Jesus constantemente era tentado pelo diabo. Jesus sabia das sugestões do maligno, e naquele momento ele estava ouvindo sugestões do maligno pela boca dos seus discípulos. O diabo apenas estava sugerindo assim para Jesus: Jesus, você está numa enrascada, livre-se desse povo, eles só querem os teus milagres, você não tem poder para conduzi-los. Na verdade, era isso que eles estavam dizendo quando usam deste recurso. O lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, você não tem como administrar esta situação. Livre-se desse povo. O medo transforma o homem em escravo do inimigo, cega o entendimento, a ponto de não perceber que está agindo com falsidade. O medo faz a pessoa acreditar nas desculpas esfarrapadas para dissimular o medo, para dissimular situações que cega. Nós vemos aqui um lindo discurso que nasce de corações medrosos, não passando de desculpa esfarrapada para fugir do compromisso e do serviço cristão. Na verdade, eles estavam com medo do envolvimento pessoal com aquele povo sedento e faminto. Jesus, então, desmascara a falsidade, a desculpa esfarrapada, cai por terra. E Jesus ordena: não precisam retirar-se.
dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus coloca eles em ação, checa o medo que está no coração deles. Jesus, na verdade, está dizendo: quem está comigo não precisa ter medo. Quem está comigo está com o Pai, está com Deus. Então o problema não é pessoal, o problema é nosso. Dai-lhes de comer, resolvam, não se acovardem. É o modo que o Senhor tem para lidar conosco diante de situações difíceis. Eles estavam vendo o poder de Deus se manifestar a toda hora, todo tipo de milagre, todo tipo de cura, todo tipo de sinais e maravilhas, e eles aceitam a sugestão maligna do medo e querem aplicar a lábia do diabo nos ouvidos do Senhor Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós não fugimos dos compromissos. Qualquer que seja a situação, por mais difícil que seja, nós não nos acovardamos. Nós estamos cheios do amor de Deus, cheios do Espírito de Deus. Então, não fugimos das lutas. Lutamos, encaramos o inimigo e não apresentamos desculpas esfarrapadas, não apresentamos conversas dissimuladas. Então, precisamos estar atentos para não enfrentarmos esta terrível consequência do medo: desculpa esfarrapada e dissimulação. No segundo momento, nós vemos que o medo, ele traz uma consequência terrível do desafeto humanitário, falta de respeito e amor pelas pessoas. É o que nós notamos no modo de agir daqueles discípulos do Senhor Jesus. Eles ainda não haviam compreendido a grandeza da obra da qual eles estavam envolvidos e o poder que estava com eles. Então, eles agem por causa do medo, com grande desafeto pelas pessoas, querendo simplesmente estarem livres daquelas pessoas. Ali estavam no deserto 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com sede, com fome, desabrigados. Vejam só o que o medo e a covardia faz com o ser humano. Quanto desafeto eles lançaram sobre aquelas pessoas crentes, porque eles eram um povo de Israel iguais a Jesus e os discípulos. Eram irmãos segundo a lei. Este desafeto é assustador. Aquela multidão eram os irmãos deles, irmãos da fé, povo de Deus. O medo faz com que a pessoa fique insensível. O medo faz com que a pessoa negue socorro aos necessitados, negue a solução divina às pessoas desorientadas. O medo de se expor no serviço santo e depender exclusivamente do sobrenatural leva a agir com desafeto às pessoas. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus não tem medo de se expor, não tem medo de depender, de esperar pelo sobrenatural de Deus. Ele confia, ele simplesmente tem fé e sabe que o sobrenatural acontece. Agora o medo tira desta dependência exclusiva. O medo causa cegueira, dureza de coração, insensibilidade para com o sofrimento dos outros. Assim diz o Espírito Santo através do escritor sagrado Tiago, irmão de Jesus. Tiago 2, 15 e 16. Se teu irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano,
e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito? Era assim que eles estavam agindo com os irmãos da fé. Eles estavam dizendo, ide em paz, estejam indo pelas aldeias aí, buscando saciar a sede e a fome, buscando onde repousar. Qual o proveito disso? Nós precisamos estar atentos para não agirmos com desafeto humanitário, conforme esses discípulos agiram, tão próximos de Jesus, presenciando o sobrenatural acontecer diariamente, e mesmo assim agiram com grande desafeto. Mas, diante daquela apatia dos discípulos, apatia pelo sofrimento das multidões, Jesus dá uma resposta poderosa a eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles estavam covardes, estavam cheios de medo, e Jesus dá esta ordem. Nós sabemos que Jesus é o Senhor da provisão, é o Senhor da proteção, é o Senhor da salvação. Ele conhecia a fraqueza dos seus discípulos, por isso que ele desafia. E nós conhecemos o que Jesus disse a esses discípulos, Mateus 25, 35 a 40. Ele diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O rei Jesus estava com eles, e eles estavam negando atender aqueles pequeninos irmãos nas necessidades mínimas de sede e de fome. Grande desafeto. Então nós precisamos estar atentos para que o medo não nos conduza ao desafeto humanitário, ao desafeto pelos irmãos. Nós podemos muitas vezes estar suprindo as necessidades dos nossos irmãos, e muitos próximos dos nossos irmãos, às vezes muito juntos, sofrendo necessidades das mais diversas, e nós, por medo, deixamos de manifestar, deixamos de nos expor. Então nós precisamos lançar fora todo medo e estarmos nos expondo ao serviço santo, nos expondo à comunhão santa que supre as necessidades dos irmãos. O medo só vê um problema, não vê quem dá a solução do problema. Nós vemos isso no versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha só a minguaria aqui, mestre. Só um pingadinho de alimento para tanta gente. Os olhos dos discípulos, diante daquelas multidões famintas e sedentas, aqueles olhos estavam cheios de terror. O medo impedia-lhes a percepção de que estavam diante do Mestre Jesus, do Rei Jesus, operando milagres, sinais e maravilhas. O medo causa uma cegueira na percepção. O medo impede a fé. Medo é fé no diabo, crendo que o pior pode acontecer, em vez de crer em Deus que tudo pode por meio do seu Filho Jesus. Jesus o Cristo, o ungido de Deus, o pão da vida.
Eles fixaram seus olhos nos 5 pães e nos 2 peixes e concluíram que estavam numa situação perigosa. Concluíram que nada poderia livrá-los daquele problema. Medo. Olharam para o problema, aceitaram as sugestões malignas diante da situação difícil e não buscaram a solução em Deus, no Senhor Jesus. O perigo não estava na multidão. Você sabe aonde que o perigo estava? Dentro deles. O perigo estava na mente e no coração deles. Por isso eles não podiam visualizar a solução. Por isso eles não podiam olhar para o Mestre Jesus como a solução. Jesus é a solução. Mas eles olhavam para a multidão, para aquela grande quantidade de pessoas, olhavam para aquelas pessoas como um problema. E não olhavam para o Mestre Jesus como a solução. Eles não percebiam, por causa do medo, a maravilhosa oportunidade de manifestar o amor de Deus, sustentando aquelas vidas por meio do Senhor Jesus. Bastava eles clamarem, o Mestre estava ali, o Deus Todo-Poderoso estava presente. Mas os medrosos tornam-se egoístas. Os medrosos veem o mundo girando em torno do seu umbigo. Eles não têm amor quando são tomados pelo medo, não têm amor ao próximo. Preocupam-se em primeiro lugar com suas vidas e não com a vida dos outros. O medo te impede de enxergar um novo horizonte. O medo só permite enxergar o seu umbigo. Só permite vislumbrar a sua proteção. Só permite o desejo de estar seguro e não dos outros estarem protegidos e seguros. O medo rouba a autoridade de levantar os olhos para o céu e clamar: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. O medo impede. O medo deixa cabisbaixo. Deixa com os olhos fixos no problema. Agora, quando estamos firmes na certeza do sobrenatural, os nossos olhos se erguem para o Senhor dos Senhores, para aquele que tudo pode. Glórias a Deus. O belo argumento dos medrosos é uma perigosa cilada. Olhem bem, o belo argumento dos medrosos é uma perigosa cilada para impedir a manifestação do poder de Deus. Olhem o argumento do medroso. O lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Que argumento terrível de um medroso. Deus, o Senhor Jesus, eles não dão atenção para medrosos. Nada impressiona ao Mestre Jesus. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E nós precisamos aprender com o Senhor a lançar fora todo medo. Precisamos nos firmarmos no perfeito amor. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, estes às multidões.
Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. O perfeito amor lança fora todo o medo. Os discípulos, tomados pelo medo, não seguiram o exemplo do Mestre Jesus. Quando Jesus ordenou que eles mesmo dessem de comer aquelas muitas pessoas, bastava eles fazerem o que Jesus sempre fez na presença deles: elevar os olhos ao Senhor e clamar. E foi o que Jesus demonstrou para eles. Jesus, ele, erguendo os olhos ao céu, abençoou o alimento. E todos se fartaram. E sobrou. Há um provérbio popular, este provérbio popular também conhecido por todos nós, ele fala que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito, é bastante. Jesus literalmente faz cumprir-se esse provérbio popular. Do pouco fez muito, porque sobrou, tendo sustentado muitas e muitas pessoas. E nós precisamos confiar sempre no Senhor, confiar que Ele é o Deus da provisão, o Deus da proteção. Nunca nos amedrontarmos, por pior que seja a situação. Sempre confiar no Senhor. A solução virá. Em alguns momentos a solução vem de imediato. Em outras situações, a solução vem no tempo de Deus, mas sempre vem. O medo impede que espere pela solução de Deus. O medo cria soluções falsas. E era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. A solução falsa era: mestre, se livre desse povo aí, porque a coisa está perigosa. Mande todo mundo embora. Eles são uns exploradores. Provavelmente teve alguma palavra desse tipo. Eles estão só querendo ter os milagres. Porque o comportamento da multidão é assim: só quer milagres. Provavelmente disseram: mestre, você não está vendo? Além de receberem os milagres, os seus favores, agora nós estamos correndo riscos com eles. Mas o Mestre, erguendo os olhos ao céu, faz acontecer o sobrenatural. E deu mais uma lição aos seus discípulos e mais uma lição a nós, também discípulos do Senhor. Nós precisamos estar sempre aprendendo com o Senhor Jesus a andarmos no poder da fé, andarmos no poder do Espírito Santo, no poder da obediência à palavra de Deus, e nada fica sem solução. O poder de Deus quebra toda e qualquer barreira, e os milagres acontecem. Quando os crentes deixam o espírito de covardia tomar conta de seus pensamentos, na verdade os crentes estão impedindo a obra da salvação. É muito sério isso. Nós não podemos impedir a salvação de ninguém. Daquela multidão, alguns se salvariam, alguns passariam a andar conforme a palavra de Deus. E se nós negarmos a obra de Deus por covardia, estamos impedindo a salvação e responderemos por isso. Nós precisamos, então, lançar fora todo medo e andarmos no poder do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a lançar fora toda a sugestão de desculpa esfarrapada, toda a sugestão de desafeto humanitário, e nós precisamos parar de olhar para os problemas. Precisamos ficar os olhos em quem resolve os problemas, o nosso Mestre Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque o Senhor Jesus nos ensina, apesar das nossas fraquezas, nos ensina a agirmos de forma correta e sempre nos dá novas oportunidades, sempre está nos dando chances de estarmos sendo agentes, sendo obreiros no reino dele. E nós precisamos apenas aceitar esse encorajamento que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus,
e estarmos erguendo os nossos olhos para o céu e clamando ao Senhor, e os milagres estarão acontecendo. Enquanto nós deixarmos o medo tomar conta de nós, milagres não acontecerão. Mas quando olharmos para o Senhor, erguermos os olhos para o Senhor e clamarmos, podem ter certeza, os milagres estarão sempre acontecendo. Glórias a Deus por isso. Crise é coisa natural, é coisa terrena. Problemas são coisas terrenas, são coisas da vida terrena. Mas permanecer na crise ou no problema depende da nossa atitude em relação ao Senhor. Nós precisamos, o Senhor não nos chamou para andarmos rastejando, para andarmos miseravelmente aqui na face da terra, mas nos chamou para andarmos vitoriosamente. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, em Cristo Jesus nós temos a solução de todos os problemas, de todas as crises, se nós esperarmos, se nós nos movermos no poder do Espírito Santo, no sobrenatural. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Foi este o grande mal daqueles homens, deixaram o medo tomar conta dos seus corações. O amor sumiu do coração deles naquele momento. O medo os atormentou, porque eles não tiveram amor por aquelas muitas pessoas e sofreram prejuízo. Naquele dia não foram aperfeiçoados no amor. Então nós precisamos aprender que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lance fora todo medo. Olhe para o teu irmão, tua irmã e diga: lance fora todo medo. Glórias a Deus. Lance fora todo medo. Viva no perfeito amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fiquemos em pé.